Bom dia. Bom dia, minha turminha. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Brenda, minha vizinha. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Igor, Leandro, Marcos, Fabiane, Bia Luz, Glenda, Sabrina. Ao pessoal aí, ó, o povo tá entrando, Bianca. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa quarta-feira, né? Nesse friozinho, hein? Ô, trem bom, hein? E aí, me fala, tá mais difícil para levantar, não tá? Hum? Cadê vocês? Ei, bom dia para vocês, viu? Já acordaram, gente? Já acordaram? Tome o café quente, né, para despertar, para aquecer, né? Então, tô aí, pessoal tá entrando. Bom dia, viu? A quem tá entrando aí, sejam bem-vindos. Tome o cafezinho, né, para despertar. Afinal de contas, tá, nossa, esfriou demais a conta esses dias, né? Dá uma preguicinha extra para levantar da cama. Já sei que rola uma preguiça, né, gente? Já sei que rola. Isso eu não precisa falar. Pode estar um calor que seja, mas o friozinho ainda colabora mais um pouquinho, né? Então, tô vendo aqui, o pessoal tá entrando. Isso aí. Então, ó, realmente que o nosso dia comece bem e que no final, né, possamos imaginar que foi um dia muito bom, tá bom? Para todos nós. E, enfim, que seja uma quarta-feira abençoada para todo mundo, tá bom? Ó, vou dar início aqui, tá? Eu vou desligar aqui para vocês prestarem atenção no material, tá certo? E ó, caprichem aí no perfume para depois vocês fazerem a gentileza de abrir ali para eu poder ver um pouquinho a carinha de vocês, né? Tô com saudade, tá bom? Então tá. Caprichem no perfume. Deixa eu pôr aqui. E deixa eu só ouvir mais uma vozinha, só ouvir a voz do Marcos. O pessoal tá acordado mesmo? Cadê a voz? Dia. Ó, Norto, caprichou, hein? Bom dia, bom Bom dia, bom dia, dia. bom dia, bom dia, Igor. Bom dia. E as meninas? Nenhuma. Bom dia. Ah, bom dia, Débora. Bom dia a vocês, viu isso? Nós não podemos ficar para trás, não, gente. A gente tem que sempre ali tem que ter representatividade. A minha vizinha vai me dar bom dia? Deixa eu ver, tô vendo o nome dela. Bom dia, tia Lu, tá joia? Bom dia, Brenda. Graças a Deus. E você? Bem também. Então, tá bom. Bom dia, viu, vizinha? Que Deus te abençoe, viu? Então, vamos. Então, Amém. a nós todos. Então, vejamos, o meu povo já está entrando. Que coisa boa. Então, olhem só. Deixa eu. Espera, deixa eu mudar, né? Porque senão, se eu clicar aqui, só mexer ali não adianta. Olhem só, eu vou dar aqui uma breve introdução para a gente recordar do que a gente, né, iniciou semana passada, para a gente dar prosseguimento, né? Nós estamos falando sobre, na unidade 4, cujo título sejam os Enigmas do Câncer, né? Destacando a vocês, relembrando o que nós vimos, que na hora que a gente fala de câncer, na verdade a gente fala de uma parte, né? Que é um tumor maligno. Por que disso? Só para a gente poder recordar e verificar que o câncer está dentro de um contexto, né? Quando as nossas células, porventura, começam a se diferenciar. Diferenciam-se morfologicamente e também no processo de divisão celular, né? Então, o que é importante a gente destacar? Que isso possa acontecer e essa massa normal de tecidos, com crescimento próprio, né? Pode acontecer, e aí nós denominamos de neoplasias, né? Só que essas neoplasias possam vir a ser benignas ou malignas. E por que eu falo disso? Porque câncer é um tumor maligno. O tumor maligno é aquele tumor do qual essa massa normal, ela, além dela se desenvolver, ela também tem a característica de ter um formato extremamente irregular e poder evadir para outros tecidos.
né? Então, é importante a gente destacar que o que a gente está verificando aqui é dentro deste contexto, aquele conjuntos de células que se diferenciam, mas que podem migrar para outras partes do nosso organismo, né? Então, é um tumor maligno. O benigno não, ele fica restrito àquela área, né? Tende, inclusive, alguns casos, a regredir de tamanho e não a necessariamente evadir outros locais, tá bom? Só para a gente também recordar, a terminologia câncer, ela tem a origem lá há muito tempo, né, desde Hipócrates, quando eles fizeram uma associação do câncer, né, ao caranguejo. Na verdade, essa é uma palavra que tem origem grega, né, que essa conotação a caranguejo tem a ver justamente com a possibilidade dessa evasão, né, das células alteradas, tá bom? Então, só para a gente observar, semana passada eu comentei com vocês. O câncer, embora a gente fale de uma maneira geral, né? A palavra ela conota uma situação, né? Mas ela corresponde a mais de 100 diferentes tipos de processos patológicos, né? Afinal de contas, o indivíduo possa vir a ter câncer em várias regiões do corpo e existem coisas em comum, mas existem coisas bastante específicas dentro de cada particularidade de câncer, tá? Então é importante a gente destacar isso, porque nós falamos muito dos conceitos que são gerais, né? Mas nunca esquecer que existem particularidades, e inclusive dentro de um contexto, quando a gente imagina, por exemplo, um determinado paciente, né? Eu acho que eu comentei com vocês também, porque é muito tendencioso nós, né, às vezes diante de um diagnóstico de uma situação dessa, a gente fica ávido, né, por um tratamento o melhor possível, que as coisas possam, de fato, né, corresponder de uma maneira mais satisfatória possível. Então, as pessoas ficam sabendo que fulano também teve o câncer, e aí fica, mas fulano fez assim, o tratamento dele foi dessa maneira, deu tudo certo, e acha que isso tudo possa ser necessariamente replicado. Então, a gente tem que ter cuidado pela particularidade, não só do câncer, como também do próprio paciente, né? Afinal de contas, somos únicos e, nesse contexto, interfere muito. E alguns aspectos que eu vou apresentar para vocês aqui hoje nos ajudam a perceber que isso de fato é uma realidade, tá bom? Então, assim, eu só para poder falar para vocês poderem, né, recordar um pouquinho do que a gente falou semana passada, vou agora dar prosseguimento, da mesma forma que eu falo sempre, olhem, participem, fiquem à vontade para poder interferir, para poder fazer pergunta, tá? Para que a nossa manhã seja participativa e que seja mais interessante, tá bom? Na verdade, essa imagem eu cheguei a colocar semana passada, foi nossa última explicação. Eu a mantive aqui só para a gente ter ela como ponto de corte e a gente continuar, tá bom? Eu apresentei a vocês, eu falei que, primeiro, o que vem essa epidemiologia? O que eu vou apresentar aqui a vocês, alguns dados que são dados epidemiológicos. Aliás, ao longo de toda a manhã, vocês vão ver que eu vou apresentar vários dados para vocês que entram dentro da epidemiologia, né? O que vem a ser isso? É o estudo da doença, né? Nós estamos agora, nesse momento, cada um nas nossas casas, mas vivenciando um momento único, né? Que é essa pandemia. Reparem vocês que na hora que a gente observa no noticiário, observa as informações na internet, a gente verifica que o cenário científico muitas das vezes vem colocar para a gente algumas coisas que estão sendo descobertas agora. Por quê? Porque a epidemiologia é o estudo da doença. E no caso específico do Covid-19, é uma novidade para a gente, né? Do qual pressupõe-se vários conceitos dos outros episódios, inclusive com vírus da pertencente à mesma família, mas que, na verdade, tem hora que a gente observa, eles falam assim, o que eles estão aprendendo de novo? O que eles estão identificando de novo referente a esse vírus?
E isso é importante? Porque o que é epidemiologia? A partir do momento que eu estudo aquela doença, ou aquele agente etiológico, né, que é aquilo que provoca a doença, na verdade, eu tenho a oportunidade de prevenir, de saber, uma vez positivo para aquela doença, como que ela possa se manifestar. Porque é lógico, por mais que a gente fale, de fato por exemplo, câncer, para cada um, né? Ele possa, às vezes, se estender e ter um determinado padrão, mas a gente precisa ser norteado, né? A partir do momento daquele diagnóstico, o que mais ou menos se espera? Como é que, na maioria dos casos, aquele tipo de câncer ele se pronuncia, né? Então é importante que a gente tenha um norte. Então, a epidemiologia das doenças, elas entram justamente aí, na necessidade do entendimento daquela referida doença, para que possa nortear pacientes e, logicamente, ali profissionais que vão, né, colaborar no sentido de tratar e curar, né? E dar, logicamente, cada vez mais qualidade de vida para aquele paciente, né? Então, é por isso que a gente entender, colocar esses aspectos epidemiológicos de uma determinada doença é fundamental. É importante a gente conhecer o nosso inimigo, né? Se eu imagino, se eu tenho uma noção de como ele atua, eu tenho, consequentemente, muito mais chances de vencer essa batalha, tá? Bem, eu falei com vocês que o câncer é a segunda causa de morte no mundo, né? Isso, entre aspas, né, num período de normalidade. Eu vou ser sincera com vocês, agora em números absolutos, nesse momento em que o mundo inteiro está vivenciando, eu não sei se interfere alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fato que o câncer, ele só perde em números absolutos para as doenças cardiovasculares, porque aí tem todo o comprometimento do infarto agudo do miocárdio, problemas, né, picos de hipertensão. Então, assim, são alterações reais e que são, né, com uma capacidade de levar, né, a mortalidade muito alta, tá? E de fato a gente sabe que no mundo, associado a vários outros fatores, como obesidade, diabetes, né, problemas cardiovasculares, é uma realidade também a maioria da população, tá? Para a gente ter uma noção, no Brasil, a gente tem aproximadamente 576 mil casos, 576 mil novos diagnósticos por ano, né? Então, é uma incidência muito grande e por isso que é muito importante. Vocês vão ver que o aspecto de divulgação dos conhecimentos, esclarecimento à população, e parece que seja tão básico, né? Fala assim, nossa, mas quem é que não sabe que isso é importante? Enfim, mas é cientificamente comprovado que o esclarecimento ajuda também na prevenção, tá? Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Ainda nesse conhecimento da doença, na epidemiologia do câncer, a gente pode falar que, na maioria dos casos, a maioria dos diagnósticos, os indivíduos vêm ter esse diagnóstico a partir dos 55 anos de idade. Sempre destaco muito isso, no sentido de que, olhem, isso, na hora que a gente observa todo o universo de todas as pessoas que venham ter o diagnóstico, não significa de forma alguma que só a partir dessa idade que possa vir a ter, né, a detecção e o diagnóstico. Nós sabemos que não, mesmo porque existem, e eu coloco aqui para vocês, alguns cânceres que são mais frequentes, inclusive em crianças, né? Então, na hora que a gente fala da faixa etária, que ela é mais prevalente nessa faixa etária, não significa de forma alguma que só a partir daquela idade que eu vou ter
a possibilidade do diagnóstico, né? A gente sabe que não, a gente sabe que, inclusive, é uma situação que tem sido, né, diagnosticado, às vezes, de uma maneira mais precoce, né, em indivíduos mais jovens. Isso, inclusive, é importante, né? Porque ter o diagnóstico mais precoce possível dá um prognóstico muito mais positivo, né? Ninguém quer ter um diagnóstico desse, mas na verdade, ter a oportunidade do diagnóstico precoce é fundamental, tá bom? Então, aqui colocando, né, que do câncer ser a principal causa de morte entre machos na faixa dos 60 a 79 anos de idade e entre nós fêmeas a partir dos 40 anos, tá? Inclusive levando-se aqui a incidência muito grande de câncer de mama e câncer do colo uterino. E eu vou destacar a vocês, o câncer de colo uterino, gente, ele é mais prevalente, por exemplo, numa população mais simples, tá? Associado a alguns fatores que eu vou apresentar a vocês, tá bom? Na hora que eles observam, estatisticamente, em população mais esclarecida, o índice ele diminui, tá? Vou mostrar por quê. De uma maneira geral, quando a gente analisa, né, aqui no país específico, quais são os cânceres mais prevalentes em machos e em fêmeas? Se vocês perceberem, no topo, né, nós temos, no caso dos machos, o câncer de próstata e em nós, câncer de mama, tá? Logicamente, aqui é exclusivo em função das características, né, que particulares aqui em relação até à anatomia masculina. Agora, os demais, em segundo pulmão e o terceiro colo, câncer de colo, ou seja, câncer intestinal, tá? São comuns, reparem vocês, a machos e fêmeas. E aí eu chamo a atenção de um detalhe. Há um tempo atrás, nós fêmeas não tínhamos necessariamente em segundo ponto o câncer de pulmão, não. Mas isso, né, veio sendo crescente a partir do momento que nós, mulheres, nós lutamos para direitos iguais, né? E nós lutamos pelo direito, por exemplo, de fumar. E nós conquistamos esse direito e também conquistamos o direito de ter câncer de pulmão, né? Tudo nessa vida tem os dois lados da moeda. Tem um lado ali da conquista, um direito, né, de escolha, mas por outro lado, essa escolha colabora, né, para que eventualmente aquela mulher venha a ter a médio e longo prazo maior probabilidade de ter câncer pulmonar, tá? Câncer do trato respiratório, inclusive a gente vai ver. Tabaco não gera só câncer no trato respiratório, câncer da cavidade oral, câncer de pele, tá? Ele é um agente carcinógeno muito importante, completo e interfere, né, muito aí nessa estatística de incidência de outros cânceres, tá bom? Então, isso só para a gente ter uma noção, porque na vida, né, na hora que a gente faz esse estudo epidemiológico, essas questões elas possam se alterar muito a partir das condutas, dos hábitos dos indivíduos, e incide diretamente sobre a incidência dos cânceres. Nós sabemos que existe também uma predisposição genética. Se não me engano, semana passada a gente comentou sobre isso. Eu só preciso deixar bem claro, e vocês vão ver, eu encontrei uma imagem no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que eu coloquei, que eu achei ela muito, muito didática, né? Muito ilustrativa. Existe sim a característica biológica, existe sim a predisposição genética que é inegável. Só que, por outro lado, nós vamos ver que as características ambientais, elas falam muito mais forte. Então, existe, na hora que a gente fala uma predisposição genética, principalmente associada a determinados tipos de câncer. Por exemplo, câncer de mama, de ovário e pâncreas. Classicamente é conhecido saber, né, de que eles sejam cânceres associados, sim,
ali a indivíduos, né, que possam vir a ter mãe, avó, irmã, né, que tenham já tido aquela incidência de câncer na família. Então, estatisticamente, essa mulher acaba precisando de realizar, por exemplo, um controle, de ter um acompanhamento, né, fazer exames preventivos mais cedo. Isso não significa de forma alguma que porque minha mãe teve, eu necessariamente vá ter. Mas é importante a cada um, né, dessas mulheres iniciar-se, né? Tanto é que quando a gente vai ao ginecologista, ao mastologista, eles precisam de fazer essas perguntas, porque isso ajuda a norteá-los no sentido de que essa mulher, é interessante que ela comece a fazer mamografia mais jovem, mesmo que eventualmente ela não mostre, né, não fale sobre algumas alterações. Então, isso sempre é muito importante, né? Porque quando vir a ter alteração, logicamente que isso é indiscutível, a necessidade, né, de avaliação. Mas nem sempre, afinal de contas, nós vamos ver, a maioria do caso dos cânceres, eles iniciam-se de uma maneira bem silenciosa e tendem a se manter assim às vezes por anos, né? Existem aqueles cânceres mais evasivos, mais rápidos, sim, existe, mas na grande maioria o desenvolvimento dele é mais lento. Então, por isso que o diagnóstico precoce, ele é muito importante, porque eu inicio às vezes o diagnóstico, o tratamento numa fase inicial, onde, né, ainda não houve a metástase, ou seja, semana passada eu apresentei isso para vocês, hoje daqui a pouco eu vou relembrá-los, que é quando as células, né, evadem outros tecidos, tá bom? Então é muito importante destacar essa característica de prevenção, de cuidado, né, e desse histórico familiar, que ele é muito importante. A gente precisa de colocar isso, porque ali no caso específico do médico que nos assiste, ele vai ajudá-lo, né, a nortear, a eventualmente iniciar-se essa triagem mais cedo, tá bom? E a gente não pode, muitas das vezes o que que eu ouço? Ah, não gosto disso não, eu fico com medo de achar alguma coisa, né? A gente tem que, na verdade, identificar, se for o caso, a identificação precoce te dá a oportunidade de curar, né? Ainda mais câncer de mama. Existe aí uma cura real, então a gente precisa de ter cuidado, ter a identificação, se for o caso, mais precoce possível, tá bom? Bem, a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico, é importante agora que você faça o estadiamento. O que é esse estadiamento? Né? É justamente a busca, a procura, é verificar diante daquele diagnóstico de câncer, verificar o tanto que eventualmente ele já se estendeu na estrutura corporal daquele paciente. Então, é justamente isso se justifica em função daquela metástase que nós vimos semana passada, da possibilidade das células tumorais poderem invadir outros ambientes, né? Então, vai se observar, vai verificar, por exemplo, se há, né, linfonodos adjacentes, ou seja, linfonodos próximos, né, que já têm a presença de células cancerígenas, ou se existem outros focos, né, que é o que a gente fala câncer secundários. Então, isso é muito importante. Semana passada eu comentei com vocês essa importância, porque o norteamento, né? A partir do momento que tem o diagnóstico e se faz o estadiamento, isso vai nortear o próprio tratamento do paciente. Né? Uma coisa é tratar sabendo-se que aquele paciente tem um tumor localizado, restrito, né? Outra coisa é tratar aquele paciente que, além daquele foco inicial, possa vir a ter já metástases. Então, isso interfere muito, né? Porque a gente não pode, de forma alguma, negligenciar a presença desses focos tumorais em outras áreas, tá bom? Aqui, para a gente, esse grau de avaliação fica aqui só para vocês terem uma noção. Inclusive, eu vou mostrar em imagens daqui a pouco, tá bom? Mas o fato é que esse estadiamento, ele é utilizado, né,
para critério de avaliação em 3 pontos clássicos, que vem a ser o próprio tamanho do tumor, né? Aquele local foi identificado, tem um tumor, então ele está. Qual que é o tamanho dele? Né? É uma estrutura mais restrita, ele está menor, ou ele já está uma estrutura maior, já está às vezes evadindo, né? Então, essa observação ela é muito importante. Outra, aquela característica que eu falei com vocês. Essa célula tumoral já está evadindo outros linfonodos, estruturas de linfonodos? Será que naquela proximidade eu já encontro, né, células tumorais em estruturas de linfonodos? Sim, não, né? Enfim, se já é observado em linfonodos mais distantes. E, finalmente, se já tem, né, a detecção de outros tumores, ou seja, metástases à distância, da qual eu vou mostrar a vocês, inclusive nessa característica de metástase, a probabilidade de se observar, por exemplo, um tumor cerebral, um tumor hepático, enfim, se faz, né, uma varredura da estrutura corporal justamente para observar esse aspecto, tá bom? E como eu falei com vocês, a avaliação disso tudo vai interferir, olha, no próprio prognóstico, um prognóstico mais positivo, inclusive com possibilidade de cura, e no tratamento, tá bom? Então, esse conhecimento, ele é fundamental. Como eu falei com vocês, eu coloco aqui imagens, né, indicativos desse estadiamento, dessa avaliação. Inclusive, se vocês observarem, eles colocam aqui justamente o que eles utilizam, né, como critério de avaliação, que para a gente é mais ilustrativo. E, porventura, tem aqui a representação do câncer de mama, mas essa avaliação se faz para qualquer tipo de câncer, tá bom? Então, olhem só, primeira coisa que é a avaliação do tamanho, né? Que reparem que eles vão avaliando de uma maneira sistemática, tá? Até porventura poder avaliar em T4, ou seja, seria o grau máximo, né? Identificando que a estrutura tumoral ela já está evoluída em termos de tamanho. Avaliação dos linfonodos, né? Se eles já estão, os linfonodos adjacentes, ou seja, os linfonodos mais próximos, já possuem ou não, né, a presença das células tumorais. Então, eles fazem esse acompanhamento, né? Inclusive, se vocês perceberem, eles vão desde aqueles mais próximos, aí eles vão se distanciando, né? Porque isso dá um grau, uma noção do tanto que existe, né, essa possibilidade de evasão de células por metástase, tá? E finalmente, como eu falei com vocês, a avaliação real se já tem tumores em outras partes do corpo, tá? Por exemplo, o câncer de mama é uma característica, uma probabilidade dele poder dar a médio e longo prazo câncer na região cerebral. Então é importante que eles já sabem, né? Tem esse delineamento em que determinados tipos de câncer possam eventualmente sugerir alguns tipos de tumores secundários, né? Então, eles fazem uma varredura muito, muito intensa, justamente para tentar antecipar, né, a presença de novos tumores. E, de uma maneira geral, câncer, né, de fígado, metástase em fígado e pulmão é uma realidade, de uma maneira geral, em função da vascularização, né? São órgãos altamente vascularizados e, como nós vimos, uma das vias de disseminação de células cancerígenas é a via hematogênica, ou seja, a partir de vasos sanguíneos, né? Então, acaba que estes órgãos, porventura, são órgãos muito afins de metástases, tá? Só, eu encontrei esse videozinho e eu achei ele interessante no sentido de que eu sei que na hora que eu coloco o vídeo para vocês, vocês não ouvem aí do outro lado o som, né? Ele é um vídeo curtinho, ele tem 2 minutos apenas, ele é legendado e principalmente é a questão da parte gráfica que eu acho interessante. Vocês vão ver
que são só conceitos que nós trabalhamos, mas no sentido de poder ilustrar a vocês, né? Ajuda a fixar esses conceitos dos quais a gente está trabalhando, tá bom? Então eu vou passar aqui para vocês. É curtinho, né? Como eu falei, 2 minutos, não gosto nada que seja muito extenso. E eu já deixei ele aqui no ponto. Só um minutinho, se eu colocar aqui. Não, ele não vai. Aqui, ó, só um minutinho. Eu vou tirar aqui, tá? Então não assusta, não. Ah, espera, tem que mudar. Não, tem não. Aqui, eu tirei mesmo, então não preciso se assustar. Foi a tia Lu, né, que tirou. Tô colocando aqui no jeito para vocês poderem ver o videozinho, tá? Só um momento, por favor. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver também pelo... Ah, espera! Oh, é porque que para mim veio o som. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho uma maneira como ver se... vocês estão vendo, não estão? Aqui, ó. Sim. Sim? Sim. Ótimo. Obrigada. Eu vou Sim. disparar aqui. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Só falou sim? Então tá. Eu vou disparar aqui, então ele realmente não tem som, certo? É mais para vocês observarem a parte gráfica e para entender bonitinho, né? Alguma dúvida tem a parte da legenda, tá bom? É curtinho, eu já vou retomar. Olhem só. É isso aí. Ele é curtinho, né? Mas eu acho que isso ajuda, porque aqui falar desse assunto, né? A gente não tem como ter coisas muito diferenciadas assim, né? Para expor. Então, acho que isso ajuda, né, para o aluno a verificar, né, de uma maneira gráfica. Deixa eu fechar aqui isso. De uma maneira gráfica, aquilo que a gente fala, isso ajuda ao melhor entendimento, né? Vocês vão ver que neste mesmo vídeo, ele fala de aspectos muito importantes que nós vamos tratar a partir de agora. Ele fala do que a gente já disse, inclusive da semana passada, né? São características básicas que distinguem um tumor, mas também fala de fatores de risco e tratamento,
né? Coisa que nós vamos falar a partir de então, tá certo? Então, não, aqui. Então, eu vou, inclusive, mostrar aqui para vocês esses fatores que interferem no desenvolvimento do câncer. Vou explicar a vocês, e aqui, inclusive, entram, porque são fatores que interferem e que possam ali predispor, né, os indivíduos a virem a ter maior probabilidade da incidência do câncer. E aí entra muito fatores preventivos, cuidados, né? Enfim, eu vou aqui mostrar e explicar para vocês cada um desses fatores. Vocês vão ver que, de uma maneira geral, eles se confundem, né? Na hora que a gente fala de condição social, condições econômicas, políticas públicas, isso tudo aqui permeia um aspecto muito íntimo, né? Por quê? Nós sabemos que condições sociais desfavoráveis normalmente gera a essa população carência de políticas públicas, né? Infelizmente, no nosso país, a gente visualiza isso. A gente consegue perceber que o Estado, né, muitas das vezes ainda fica aquém das necessidades. E este é o grupo populacional que mais precisa desse tipo de assistência, né, mais carente. Então, acaba que eu vou mostrar para vocês cada um desses fatores, mas que eles se entrelaçam muito intimamente, tá? Primeiro, como que as condições sociais elas possam interferir no desenvolvimento do câncer? Bem, nós sabemos que as condições sociais aqui, quanto mais a pessoa eventualmente for condição social mais simples, né? Ali associada a uma residência, a condições de saneamento básico, infraestrutura, esse indivíduo, primeiro, ele fica mais susceptível a condições precárias, né? No seu dia a dia ali, água não tratada, enfim, tudo isso que venha interferir na sua qualidade de vida e saúde, mas esses indivíduos eles são mais predispostos, por exemplo, a trabalharem em algumas situações que vão expô-los mais a risco. Por exemplo, trabalhar ali na lavoura com uso de agrotóxico, né? Trabalhar com madeira, poeira de madeira, né? Sílica, benzeno, enfim, todas as condições eventuais que associadas a algum tipo de trabalho que possam predispor, né, esses indivíduos a situações que não que necessariamente venham a ter câncer, mas que os predispõem maior, né, a maior incidência da presença do câncer, né? As condições ambientais, todos nós, reparem vocês, todos nós, nenhum de nós necessariamente vivemos num ambiente saudável, né? Com esse excesso de poluentes. Reparem como nesse momento da pandemia, onde as pessoas ficaram, né, a princípio mais reclusas, onde teve uma diminuição da presença de carros nas ruas, reparem que a própria natureza, né, começou a responder de uma maneira diferente a essa situação. Estamos batendo até em noticiário a presença aí de aves que estejam mais prevalentes nos nossos bairros, né? Antes a gente às vezes nem tinha oportunidade de observá-los, agora eles estão aos bandos, por uma coisa que foi relativamente tão pouca, né? Que é ter uma diminuição da presença ali de carros nas nossas ruas. Mas o que isso interfere? Porque a fumaça, né, emitida ali pelos nossos carros é um poluente muito forte, né, muito presente nas grandes cidades. E isso às vezes a gente não tem essa noção, mas ele permeia o ar e ele interfere na qualidade do ar. E sem perceber também, isso faz muito mal à nossa saúde, né? Podendo inclusive atuar como um agente cancerígeno, tá bom? Como eu falei com vocês, as políticas públicas têm a ver com esse acesso à saúde, né? Nós sabemos que, de uma maneira geral, as pessoas precisam desse acesso à saúde via SUS, via uma assistência pública, né? Não só para poder ir ao médico, a um especialista,
como também não só ir, mas sair dali com pedido de exame e a realização desse exame o mais precoce possível, né? Tem pessoas que vão aguardar 6 meses para poder realizar um exame e às vezes o médico já, porque como né, a gente já falou, ninguém tem um diagnóstico desse pelo achismo, mas muitas das vezes o próprio médico tá ali na clínica, ele assim tá vendo uma situação, já é muito chamativo para ele, já é muito característico para ele de uma situação tumoral maligna, que ele precisa da comprovação para dar o prosseguimento, né, no tratamento de fato. E às vezes esse paciente vai ter que esperar 6 meses para fazer o exame, né? Então as políticas públicas interferem muito na incidência do câncer em função disso, né? E nós sabemos que é uma realidade. Bem, condições Nossa, doutora. econômicas. Oi, bom dia, que Minha bom, prima. pode. Quem Bom tá, dia. quem tá É, falando? é Ei, Lívia. Lívia. Oi, Lívia. Eu ia Diga, falar assim, que bom, pode participar, pode falar. de um assunto assim que minha prima vai fazer um ano que ela faleceu de câncer. Ela é bem nova ainda, tinha 35 anos. E quando ela descobriu, ela tinha ganhado neném. Só que ela Uhum. só foi descobrir depois de 4 meses. Ela sentia muita dor e o caroço dela estava bem grande já. Aí ela Foi foi em no qual posto, região né, que de ela saúde. teve, Lívia? Hã? Foi Foi câncer de câncer de quê? mama. Uhum. Aí chegou lá, a médica falou que não, que era por causa que ela estava amamentando, que criou uma pedra no peito dela e depois ia melhorar, só que ela sentia muita dor. Aí depois de 4 meses que veio tipo ar furo, sabe? Saindo pus já por fora. Uhum. Aí ela procurou um médico particular e antes de fazer o exame, o médico falou que era câncer. Só que ela nem acreditou, não. Depois que pediu a biópsia com urgência, aí deu Uhum. positivo. Aí ela fez tratamento, mas já estava muito avançado já. Já tinha Olivia, passado por outras partes já. tudo que você falou é muito característico. Primeiro, com a gestação, né, nós temos uma alteração hormonal muito intensa. Uhum. E não é isso que levou à incidência do câncer, mas ele provavelmente já existia ou já tinha essa predisposição, e com toda essa alteração hormonal, simplesmente, né, faz com que Uhum. aquilo dali ocorra de uma maneira mais intensa. Na hora que você chamou a atenção, né, não só a presença do nódulo, né, que já era perceptível, mas também depois o fato de ter a secreção. Uma das características muito importantes, e aí a todas nós, meninas, que porque todos nós temos que observar o nosso corpo, né? E particularmente na mama, é realmente não só ter o vínculo, a presença de um nódulo, como também a percepção, se está tendo algum tipo de secreção na região do mamilo, né? Isso é uma observação importante. E aí, né, essa atenção, é o que eu comentei. Ninguém vai dar um diagnóstico apenas por observar anatomicamente, mas aquela observação, ela é muito indicativa, né? Que foi o que aconteceu aí no caso desse segundo médico. Ele já chamou a atenção de que tinha realmente chance de ser algo mais sério, mais evasivo. Ele precisava de ter um diagnóstico laboratorial para testar, né? Porque ninguém vai sair fazendo um tratamento tão rigoroso simplesmente pelo achismo, mas ali com médico, com critério, né? Com avaliação, com prática clínica, ele já consegue ter uma noção, né? Então Uhum. ele já é esse cuidado. Porque a gente sabe que ali no período de lactação, a mulher possa vir a ter mastite, né? São Sim. situações que são relativamente corriqueiras, mas médico nenhum pode negligenciar e não, se na dúvida, se naquele momento dava ele algum motivo, né, de dúvida, não estava tão conclusivo, mas até diante da sensação dolorosa e desconforto, enfim, já iniciar, né, já solicitar um exame de diagnóstico.
Ô, professora, aí tem os riscos da criança que amamentou pegar assim ou não? Não, não, Não é nada, não, não, né? ele não passa, não seria, essas células, elas não seriam, tá? Repassadas, não, tá certo? Então, isso que você falou, Olivia, obrigada pela participação, e é isso que eu quero que vocês participem, né? Porque isso que a gente fala aqui é algo, teórico, né? Ele é matéria, é importante, e principalmente vale para todos nós, porque nenhum de nós estamos livres de absolutamente nada, mas também vale para a gente, enquanto profissional, né, de saúde, em termos, né, desse cuidado de propagar a informação, né? Porque as pessoas elas confiam na gente nesse sentido. Então é muito importante em termos de esclarecimento. E como vocês vão ver, essas condições econômicas, né? Inclusive que era o próximo passo aqui a esclarecer, dentro desse estudo do câncer, eles conseguem perceber que países mais pobres vão ter a incidência de alguns determinados tipos de câncer é mais prevalente. Justamente esses que poderiam ser mais preveníveis, né? Como eu falei com vocês, o câncer de colo uterino, ele é mais prevalente em países mais pobres. Isso não significa que uma mulher, né, com condições financeiras, rica, não venha a ter, não é isso. Mas o fato é, na hora que eu observo a população, né, na hora que eu observo números, quantidade de mulheres susceptíveis, aquelas que eventualmente tiveram menos acesso a condições de ir ao médico, de serem assistidas. Um detalhe que Lívia falou ali, ela fez até de uma certa forma uma distinção entre aquele médico da rede pública e aquele médico da rede particular. O que não é assim, a gente sabe que tem muitos médicos da rede pública que são excelentes também, né? Mas esse cuidado, esse zelo que precisam ter, independente se é público ou se é particular, o que vale muito ali é o cuidado e até mesmo a própria ética profissional, né? Daquelas pessoas que estão ali assistindo, que é fundamental, né? O cuidado, o zelo, né? Que seja eu acho que não seja nada maligno, não, mas na dúvida, gente, é muito melhor você lançar a mão de um exame e de realmente poder constatar que talvez você esteja certo, que não seja nada de mais sério, do que criar essa possibilidade de ter esse diagnóstico tardio e aí, como relatado, né, já ser tarde. Você está interferindo, olha só, em quantas vidas aí, né? Em quantas histórias aí, numa situação dessa, como Lívia contou, elas acabam não sendo interferidas numa situação dessa, né? Bem, então essas condições econômicas, a baixa escolaridade, né? Por exemplo, a partir do momento que os indivíduos não têm acesso à informação, eles acabam não sendo esclarecidos de que determinadas ações poderiam, né, ajudar a limitar a frequência do câncer, tá? E além das características biológicas, que logicamente aí cada um de nós temos as nossas, a herança genética que nos é dada, né? Nosso estado imunológico, nosso estado nutricional, tudo isso interfere muito, né? Então, essa dinâmica, esse conjunto de fatores que vão nos dar a possibilidade. A gente sabe também o seguinte, que vários fatores que nós vamos colocar aqui, nós sabemos, nós somos esclarecidos de que eles são fatores que possam me predispor ao câncer. Mas às vezes eu prefiro lutar contra a maré. Falei, não, sei que cigarro faz mal, mas eu vou continuar fumando. A gente ouve muito isso, né? Mas aí não foi por falta de esclarecimento, foi por uma opção sua. Então, é uma situação da qual é importante conferir, né, esclarecimento às pessoas e a escolha, cada um de nós fazemos as nossas escolhas, né? Logicamente, que possam vir a ser o mais conscientes possível. Por quê? É justamente isso, aquela imagem que eu falei com vocês, que eu tirei do Instituto Nacional do Câncer, que eu acho bastante didático para o aluno perceber.
Que embora as características biológicas, elas têm um fator importante, sim, ao desenvolvimento do câncer, mas na hora que eu coloco na balança as características ambientais, elas pesam muito mais. Então, por isso que se torna, inclusive, essa informação um peso maior, porque eu estou dando a oportunidade da pessoa, né, de escolha. E aqui está caindo muito sobre esses aspectos, mas chamando atenção a aspectos também de trabalho, exposição que nós possamos vir a ter, né, ali através da prática de alguma atividade laboral. Então, tudo isso que pesa muito e que muitas das vezes possam colaborar para essa pessoa vir até um diagnóstico a médio e longo prazo, tá? Isso porque todos esses agentes que estão ali atribuídos, né, a essa balança, a esse peso de balança aqui, na verdade a gente está dentro, essas características, está dentro dos agentes carcinógenos ou carcinogênicos, né? São aqueles agentes que têm o potencial de promover alteração às nossas células e dar-se início ao desenvolvimento de um tumor maligno, né? Então, aqui, ó, nós temos fatores que são agentes carcinogênicos considerados químicos, físicos e biológicos. Vocês vão ver, eu vou apresentar cada um desses para vocês e, na medida do possível, eu falo um pouquinho sobre alguns cânceres que são mais prevalentes, associados a alguns fatores carcinogênicos, químicos, físicos ou biológicos, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui e falar um pouquinho desses tipos de cânceres, tá? Bem, agentes carcinogênicos químicos são muito conhecidos por nós, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, são os primeiros que nós lembramos, né? Por quê? São compostos químicos que venham interferir, né, na dinâmica e no funcionamento das nossas células. Tá? E aqui eles possam dar maior probabilidade de câncer no trato respiratório, fígado, pele, mama, bexiga, entre outros, tá bom? Chama a atenção de vocês que isso não significa que necessariamente eles vão promover esses tipos de câncer. Mas o que é? Só para a gente imaginar. Estatisticamente, a todos aqueles indivíduos que venham ter problemas, câncer no trato respiratório, grande parte, entre aspas, por coincidência, fumavam, né? Então é por isso, a partir daí, que eles conseguem colocar, né, esses agentes carcinógenos correlacionados a algum tipo de câncer, tá bom? Então, isso é que nos dá essa característica. Os agentes químicos, né, esses agentes carcinógenos químicos, também possam estar presentes ali na nossa alimentação. Hoje em dia, nós consumimos muito industrializados, né? E ali vem corantes, vem conservantes, vem inclusive alguns componentes químicos próprios igual fala-se muito de carne embutida, né? Carne defumada. Existem ali compostos conhecidos que venham ser agentes carcinogênicos e que não são saudáveis à nossa saúde, tá? Logicamente, comer né, um salaminho de vez em quando, não é que a gente vai ficar em neura, né? E se a gente for olhar muito ao pé da letra, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de alimentação, que até ali na saladinha, alface com tomate, possa vir a ter o agrotóxico, né? Mas a gente tem que ter cuidado no sentido de que, bom, existem alguns alimentos que não são muito saudáveis. Então, eu não vou ter esse alimento necessariamente em excesso na minha alimentação. Que venha fazer parte, né, de vez em quando, algumas situações específicas, mas não necessariamente fazer dessa alimentação a base da minha alimentação diária, né? Que isso que é muito importante, porque senão a gente entra numa neura, né, que não é saudável também. A gente tem que ter consciência e o conhecimento. Esses agentes carcinógenos, né, como eles possam incidir ou de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. O que vem a ser isso? Direta é quando ele incide diretamente, né, na nossa célula, promovendo danos, e ela se torna já com aquele potencial de divisão celular atípico e é cancerosa.
Via indireta é quando aquele componente, por exemplo, é o caso desses componentes presentes aqui em carnes defumadas, tá? Eles precisam de ser metabolizados pelo nosso organismo e diante dessa metabolização é que aí eles começam a promover danos às nossas células e, consequentemente, poder promover a ela esse potencial, né, de divisão celular absolutamente despropositada. Tá bom? Então, isso pra Professora, gente. Diga, Bia! Bom bom dia! dia. Oi, pode É, falar. só para repetir essa parte do carcinógeno direto e indireto que eu não entendi, por favor. Olha só, o que é direto? De repente, por exemplo, dentro de uma radiação. Eu recebo uma radiação, essa radiação incide diretamente no núcleo da minha célula. Esse núcleo celular, ele ocorre a mutação e ela já se torna uma célula cancerosa. Então, via direta. O próprio agente agiu sobre a minha célula e fez com que ela se torne cancerosa, com esse perfil, né, de desenvolvimento desenfreado. O que é indireto? Eu entrei em contato com aquele agente, por exemplo, eu tenho presença, né, desses componentes aromáticos aqui, essas aminas aromáticas presentes do defumado. Eu me alimentei, esses componentes, eles se transformaram aqui no meu sistema digestório, eles sofreram um processo de metabolização, e ali, como resultado desse metabolismo, esse agente aí vai atuar sobre a minha célula, fazendo com que o núcleo dessa minha célula seja alterado com a capacidade de promover divisão celular desenfreada. Na verdade, Bia, isso é porque vocês vão ouvir falar, então é importante que vocês tenham essa noção. Mas, assim, como resultado, é o mesmo. Sendo um carcinógeno direto ou indireto, ele é um agente que vai, né, por via ou direta ou indireta, promover alteração no núcleo da minha célula, alteração no perfil de desenvolvimento dessa célula. Ela vai ser uma célula atípica, até mesmo em termos de formato. Se você observar aqui, o autor da imagem, ele até fez ela bem diferenciada em termos de cor, de aspecto de núcleo, né? Ela modificou. E também a capacidade dela aqui interna de se dividir, tá? Então, esse direto e indireto se ele incide diretamente sobre a célula e ela é modificada, ou se ele entrou no meu organismo, sofreu o processo metabólico e a partir desse metabolismo é que ele vai alterar a minha célula, tá? Mas o produto final é o mesmo, tá certo, Bia? Obrigada, professora. De nada. Por exemplo, o cigarro, eles falam que ele é um agente carcinógeno completo. Ou seja, ele atua, ele tem o potencial de interferir no nosso organismo, nas nossas células, desde promovendo ali o início, promovendo a transformação celular, promovendo o aumento, a reprodução, né, dessas células cancerígenas. Então, o cigarro, gente, ele realmente não serve, tá? Ele não tem nada ali de bom, nada de bom. Para vocês terem uma ideia, eles já reconheceram, pelo menos até os dias atuais, 69 agentes químicos presentes no cigarro, na composição do cigarro, e que tem potencial de ser cancerígeno, tá? Para vocês terem uma ideia, a própria fumaça emitida pelo cigarro, ela já é danosa ao nosso organismo. Ele, né, tem mais de 4.000 compostos e desses, 69 são carcinogênicos. A gente tem, né, o odor ali, acho que nem quem fuma necessariamente gosta do odor que o cigarro deixa. Então, assim, ele é um agente que, de fato,
interfere negativamente ao desenvolvimento, à funcionalidade das nossas células, né? É importante destacar isso na medida do possível para quem fuma, né? Vale sim a pena diminuir, ir diminuindo e fazendo um esforço, né? De deixar isso de lado, porque ele, em momento algum, ele traz benefícios, né? À saúde e ao desenvolvimento corporal, né? Ele é um agente carcinogênico muito propício, vocês vão ver, eu peguei uma tabelinha, na verdade um gráfico, lá do INCA, e o principal fator carcinogênico que eles apontam é o tabaco. E chama a atenção que, de uma maneira geral, o tabaco, ele atua também de uma maneira passiva, né? Para vocês terem uma ideia, eles acreditam que a principal poluição de ambientes fechados, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a fumaça do tabaco. Então, ela é prejudicial não só para quem fuma, como também, né, para as pessoas ali associadas, as pessoas que estão próximas das pessoas que fumam. Não sei se eu já comentei com vocês, eles já fizeram uma pesquisa. Por exemplo, eu de repente eu quero mudar de casa. Eu vou mudar de casa e eu estou mudando agora para uma casa onde o antigo morador era tabagista. Eles conseguiram perceber, eles comprovaram que nas paredes existe ali a presença de substâncias químicas que foram deixadas por aquele antigo morador e que ainda tem efeito, porque tudo no nosso organismo é acumulativo, né? É a nossa exposição e vai se acumulando ao longo do tempo. Então, o tabaco, ele faz mal para o fumante e também para os passivos, para as pessoas que estão ali próximas a essas pessoas, né? Ao ambientes fechados. Então, isso também. Lógico que isso não acontece, essa alteração, esse agente carcinógeno, não atua ali de uma maneira, de uma hora para outra, mas ele vai acumulando no nosso organismo com potencial de começar a transformar as nossas células, né? Como eu falei com vocês, eu vou apresentar os agentes carcinogênicos e, na medida do possível, falar um pouco sobre alguns cânceres, né? Aqui no caso é o câncer de células escamosas, câncer de boca. Ele é mais prevalente, sim, em indivíduos tabagistas, como eu falei com você, não só câncer de pulmão, que é muito tendencioso as pessoas associarem câncer de pulmão, porque associa ao respiratório, como via exclusiva ao tabaco, né? Mas não é. Quando a pessoa fuma, tanto a cavidade oral, o próprio até câncer de pele, porque aquela fumaça, aquele agente químico todo pode danificar, né, o tegumento também. Então, esses cânceres também têm essa característica mais associada e mais prevalente em tabagistas, tá bom? Não significa de forma alguma que, por exemplo, uma pessoa que nunca tenha fumado esteja isento, né, de vir a ter um tipo de câncer desse, tá? Isso sempre muito importante frisar. Mas, estatisticamente, quem fuma tem maior tendência, tá bom? De uma maneira geral, esse câncer é o tipo de câncer mais comum na cavidade oral, né? E acomete mais indivíduos do sexo masculino, muito em função daquele detalhe que eu comentei com vocês. Há tempos atrás, era mais tendencioso os machos fumarem mais, né? Mas são algumas diferenças aqui que a gente vem atenuando, né? Que as mulheres, elas vêm aproximando dessas casuísticas, tá? Em função do comportamento, sim. E, inclusive, associados mais à meia-idade, porque, como eu falei com vocês, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Não é porque o indivíduo começou a fumar ontem que ele já vai apresentar, né, um câncer. Isso vai ser a médio, longo prazo, as coisas vão acontecendo, né, a possibilidade das transformações e, principalmente, a alteração a ponto de ter um diagnóstico, tá? Como eu falei, esse câncer, ele é multifatorial, como a maioria dos cânceres o são, né? Mas aqui o tabaco e também o alcoolismo, tá, gente? A ingesta de álcool, a incidência maior da ingesta de álcool também predispõe muito. A gente fala tanto do tabaco, né? E às vezes esquece da característica do álcool. Aqui, para vocês verem, câncer bucal é o sexto câncer mais comum no mundo inteiro, tá? Justamente
muito associado ao tabagismo, e chamando a atenção, né, que ele, quando ele não diagnosticado e não tratado, o índice de mortalidade é muito alto. Agora, uma vez diagnosticado de uma maneira mais precoce, ele tem cura, tá? Grande parte dos cânceres, gente, ele tem cura. Por isso daí o detalhe da identificação o mais precoce possível, tá bom? E a incidência também desse câncer na Europa, ela ainda é maior em função de que eles realmente ainda mantêm, né, o hábito do cigarro ainda mais prevalente na rotina deles. Então, quanto maior maior a prevalência do cigarro na vida das pessoas, maior também a incidência desse tipo de câncer. Aqui para vocês esses dados, tá, gente? Quando eu coloco aqui para vocês, eles foram todos retirados agora lá do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então são todos dados atualizados e que foram recolhidos deles lá, tá? Justamente para manter aqui o meu material atualizado e trazer essas informações para vocês. Eles estimam que para carcinoma de boca, agora, em 2020, sejam diagnosticados 15.190 novas pessoas, só que a título de Brasil, tá? Sendo cerca de 11.180 homens e 4.010 mulheres. Foi detectado mortes, cerca de 5.898 mortes. Aqui é 2015, porque é o dado que eles têm lá, né? Então, sempre colocando aqui para vocês. Eles têm mudado de óbito em relação ao carcinoma de boca referente a 2015, né? Eles não têm mais dados mais recentes. Sendo desses 5.800, aproximadamente 4.600 homens e 1.200 mulheres, tá? Só para a gente ter uma proporção, uma noção do que isso representa, né, na nossa população. Chama a atenção de vocês que uma das características, né, de cuidado às vezes a gente possa vir a ter pequenas feridinhas, né, na cavidade oral, algo que se mantém, tá? Igual vocês percebem aqui, ó, também na região da gengiva, tá? Na mucosa oral, tá? A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Oh, perdão, aqui, ó. Era aqui, ó. Aqui tá mais discreto, né? Que às vezes ela começa mais insidiosa, até menorzinha, mas para a gente ter oportunidade de observação, será que aquela alteração ela vai se recompor? Será que realmente foi porque eu machuquei e ela está no processo de reparo, né? Mas se ela se mantiver, vale muito a observação, vale procurar um médico, tá? Chama a atenção de vocês, até para poder ilustrar, porque a gente fala do câncer de boca e associa ao tabagismo e coloca isso como característica de meia-idade. Teve uma vez que eu levei os meninos, né, ao dentista pediátrico, e que ele estava arrasado. Por quê? Porque naquela semana ele tinha tido retorno, né? Porque ele tinha atendido uma criança que ele chamou a atenção dele, né? Uma feridinha na cavidade oral daquela criança, e ele sugeriu aos pais que procurassem um médico, né? E tinha tido a identificação, de fato, o diagnóstico de que era câncer, tá? Câncer de cavidade oral na criança. Então, só para ilustrar vocês, como, primeiro, dois aspectos. Aquilo que eu falei, a gente trabalha muito com epidemiologia e faixa etária, né? E também associado a alguns agentes carcinogênicos que tendem a levar mais essa casuística. Mas nada isso é 100%. Não significa que indivíduos mais jovens não possam ser acometidos, não significa que indivíduos que nunca tenham, né, fumado não possa ocorrer. Então, isso é muito importante. Isso mostra o tanto que a gente tem que ter cuidado, né, com o nosso corpo e observação, tá? Aqui, olhem só, eu coloco aqui para vocês aqui um corte histológico, né, dessa região da cavidade oral. Aqui é o epitélio, né, que ele evade
internamente. Reparem vocês que todas essas áreas aqui, ó, inclusive em termos de coloração, tá até mais claro, né? Existe uma evasão dessas células tumorais atípicas, elas evadem a região, inclusive da região mais interna. Temos aqui a presença disforme das estruturas internas, né? Muito característica dessa evasão celular atípica. Então, ela promove, né, essa alteração. Se vocês perceberem, essas regiões estão mais claras. Inclusive, a gente tem dificuldade de observar o núcleo dessas células, né? Ao passo que, se a gente observar áreas mais mantidas, olha, eu consigo ver o contorno celular, o núcleo celular. Mas isso tende a se perder a partir do momento que as células vão se tornando atípicas. E elas vão evadindo, olha, o tecido, tá? Então, que é uma característica justamente do tumor maligno, né? Olhem só, aqui, ainda associado a esses agentes carcinogênicos químicos, nós temos uma incidência de câncer intestinal. Lembram vocês que o câncer de cólon, ele é a terceiro, né, aqui no Brasil, tanto para machos quanto para fêmeas? Né? Então, tem sim os nossos hábitos, as nossas ingestas, uma alimentação menos saudável, né? Ele possa nos predispor até a incidência do câncer intestinal, tá bom? Olhem aqui para vocês observarem, né? Nessa imagem, ela é uma imagem, inclusive, que o material foi muito bem trabalhado, muito bem limpo, né? Afinal de contas, imagem como essa, a gente precisa de fazer colonoscopia, né? Então, tem todo aquele preparo anterior, da pessoa realmente ter que fazer a limpeza intestinal, né? Toma laxante, toma uma série de produtos, né, que vão ajudar a limpar, de fato, o ambiente intestinal. Por que isso é importante? Porque vocês imaginem, eu vou querer fazer uma foto, observação da área interna intestinal. Então, se porventura tiver material, tiver alimento, ele possa mascarar a observação de alguma alteração, né? E aqui, toda a mucosa intestinal está muito bem preparada, muito bem limpa, e a observação da estrutura tumoral, muito clara e evidente, né? O câncer de intestino, ele ataca toda a região intestinal e a porção final do intestino grosso também, reto e ânus. Então, toda essa área, se porventura vier a ter alterações, é o que a gente denomina de câncer intestinal, tá? Como eu falei com vocês, prevalente nessas situações em que, de alguma forma, né, incide ali os nossos hábitos, tá? Se aqui no câncer intestinal, ele tem uma característica que é muito interessante. A gente muitas das vezes fala que, por exemplo, mamografia é preventivo, né? Vou fazer um parênteses aqui só para vocês entenderem a diferença. Bem, a mamografia, ela é importante porque se porventura eu tiver alguma alteração na minha mama, eu possa diagnosticar de uma maneira mais precoce. Mas, na verdade, ela não está evitando que eu tenha câncer. Às vezes, ela vai já me fazer o diagnóstico do câncer. Agora, por que eu fiz esse parênteses? Porque esse exame, ele possa ser preventivo, de fato, ao câncer intestinal. Como assim? Nessa imagem, vocês estão vendo pólipos. Essas duas estruturas aqui são denominadas de pólipos. São tumores benignos. Mas por que preventivo? Porque uma vez fazendo esse exame e detectando a presença de pólipos, é obrigatório que o médico ele retire esse pólipo, tá? Eles retiram o pólipo, ele vai ser levado para biópsia, porque para identificação de fato, né? Para observação de que ele realmente seja benigno. E eles acreditam que a retirada desses tumores benignos seja preventivo no fato de que, se eles mantivessem aqui, a médio e longo prazo, eles têm tendência a se transformar em tumor maligno.
Então, aqui é preventivo realmente. Na hora que a pessoa retirou o pólipo, ela fez uma ação que não significa que 100%, né, teria ali a câncer, mas existe chance real de se transformar em tumor maligno a médio e longo prazo. Então, aqui essa prevenção, ela é de fato. Diga! Quem está Deixa eu te falando? perguntar, Lara. Ei, Bom Lara, dia. bom dia! Diga, Lara. No caso de diverticulite, pode ser diagnosticado por esses pólipos? Possa ser observado alterações assim, estruturas, né? Alterações celulares, possa ser observado, tá? Mas aí E ela, não tem essa característica, essa associação, por exemplo, a médio e longo prazo ter tumor maligno, não, tá, Lara? eu ia te perguntar, era isso. Obrigada. De nada. É muito importante, gente, tudo do nosso organismo em termos de acompanhamento e observação, né? Mas porque existem algumas associações que eles já conseguem fazer, uma associação, né, de probabilidade. E aí, no caso específico, não, tá? Possam vir a ter alterações, mas isso, inclusive, nem sempre, porque nesse caso é um processo inflamatório, né? Processo inflamatório. Não necessariamente você tem a presença de células atípicas ou de células sendo desenvolvidas, tá? É um processo inflamatório, são aquelas células, aquele ambiente que porventura estão ali apresentando, houve uma lesão, né? E elas estão apresentando um processo inflamatório. Então, isso que é importante, tá? É importante ser detectado, ser diagnosticado, até mesmo para não ter, né, maiores problemas, porque tudo que se refere ao trato intestinal, a gente tem que imaginar que a mais precoce possível, porque ele é um campo aberto, é ambiente visceral, né? Processo inflamatório, presença de bactérias, então isso tem o potencial de se estender e de ter disseminação de micro-organismos ou de uma maneira mais generalizada. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas não que necessariamente essa situação vá levar a uma situação tumoral maligna, tá bom? Bem, então aqui, né, como a gente estava falando, é muito importante. E mais uma vez, oi, perdão, quem quer falar, pode falar? Oi? A Débora, ela tá tentando fazer a pergunta, só que ela não tá conseguindo. Aí ela me mandou. Aí ela mandou Ótimo. perguntar se o médico pede esse exame como um exame de rotina ou tem algum fator que leva a pedir. Ah, tá. Seguinte, Fabiana e Débora. Câncer intestinal, ele também é um tipo de câncer que eles conseguem verificar algum tipo de associação genética, herança genética. Ou seja, se na minha família já tiver casos, né, específico de câncer intestinal, eu sou mais susceptível a iniciar de uma maneira mais precoce a fazer colonoscopia, tá? Não só colo, endoscopia também, que a endoscopia pega o trato digestório superior, né? E colonoscopia, trato digestório inferior. Então, ou começa o exame, ele para introdução dessa câmarazinha pela boca, ou no caso da colo, pela região anal, tá? Bem, ele não é um exame de rotina, ele é um exame específico. É importante que, na verdade, na maioria dos casos, é solicitado por médicos especialistas do trato, né? Inclusive da urologia, tá? Eles pedem, justamente, normalmente, eles pedem ou associado a esse histórico familiar, ou se a pessoa às vezes tem alguma queixa clínica do trato digestório. Também não se faz ele exclusivamente por alguma suspeita tumoral maligna, não.
Às vezes eu preciso de verificar se eu tenho alguma irritação no trato intestinal, né? Existem várias doenças que, porventura, possam vir a ser conclusivas a observação através desses exames. Então, se eu tenho um mal-estar muito intenso, uma queixa muito intensa no trato intestinal, é interessante se fazer esses exames. Mas eles não são de rotina, porque eles são invasivos, né? Realmente precisa de ter a introdução ali da estrutura da câmarazinha para essa observação interna. Precisa de um preparo. Na verdade, a gente faz esse preparo um dia antes, né? E esse preparo é ruim. Eu já fiz tanto endo como colo, justamente por essa incidência em família. É importante, por quê? Porque, primeiro, aí eu tô falando do preparo, né? Ele é chato porque você tem que fazer dieta, né? Então, não poder alimentar ou alimentar só daquelas coisinhas assim bem básicas, sem cor alguma, né? Só para te dar uma leve sustentação, acaba isso às vezes te dando fraqueza, então você precisa de fazer um preparo. Muitas das vezes você precisa de ficar mais em casa, né? Eles vão te conferir laxante, então você vai ir ao banheiro de uma maneira regular, né? Então ele é todo cheio de detalhezinhos. Então por isso que ele não é necessariamente de rotina. Ele é dado agora. Normalmente se faz ou associado a alguma queixa clínica que se justifique, ou a partir do momento também que eu tenho algum histórico familiar. E associado ao nosso processo de, por exemplo, envelhecimento. O ideal seria que todos os indivíduos, a partir, né, a gente fala o marco dos 40 anos, mas 40, 45, 50 anos, isso logicamente ali é muito específico, inclusive cada médico às vezes tem mais ou menos uma faixa etária do qual ele susceptibiliza, mas o fato é que aí as pessoas possam fazer, né, de uma maneira um pouco mais regular, de ano em ano, de 2 em 2 anos, enfim, para que possa ir acompanhando e caso haja alguma alteração, porque realmente aí nesse caso ele poderia ser preventivo de fato, tá? Então, ela é baseado nesses critérios, tá certo? Fabiane e Débora, tá? E qualquer coisa podem perguntar. Podem ficar à vontade, tá certo? Agora, ele é chato de fazer, mas ao mesmo tempo ele é muito importante, né? Então, é interessante que as pessoas, uma vez, né? Principalmente quando as pessoas têm muita queixa intestinal, é porque às vezes podem estar associados, né? A alterações na mucosa, não necessariamente tumorais, mas que possam ser identificadas por esses exames, tá bom? Olha aqui, né? Eu coloco para vocês a estimativa do INCA, mais uma vez, para 2020, cerca de 40.990 novos casos, sendo 20, aqui reparem, é mais ou menos meio a meio, né? Sendo cerca de 20.500 para homens, 20.470 para mulheres. E uma coisa que também que é importante a gente refletir, tá? Por quê? Eu estou dando para vocês esses dados, são estimativas do Instituto Nacional do Câncer, mas não sei se vocês acompanharam nos noticiários por esses dias. Eles estavam, inclusive, com uma reportagem na televisão. Eu peguei assim, eu ligo e fico arrumando uma cama, arrumando as coisas e ouvindo o noticiário, né? Eles estavam falando o seguinte: nessa época de pandemia, nós tivemos uma diminuição de exames de diagnóstico. Vários exames que estavam, inclusive, já previamente agendados, não foram realizados em função dessa pandemia, tá? Por quê, né? Porque, logicamente, as pessoas evitaram de sair das suas casas para poder ir no ambiente hospitalar, porque vários locais de diagnóstico, inclusive os públicos, eles fecharam. Inclusive, eu não sei se vocês viram, ontem tinha uma matéria falando, acho que um laboratório de análises clínicas público, acho que em Betim,
estava fechado, né? Então, naturalmente, essa situação de pandemia, ela promoveu uma movimentação, uma alteração também nessa dinâmica, não só das pessoas com menor incidência, né, de buscar ambientes hospitalares, vários cancelaram em função dessa do fato, né, de ficarem mais em casa, como também dos próprios ambientes que começaram a diminuir ali o seu movimento, dando atenção, às vezes, à necessidade de atenção naquele momento a outros focos que estão mais emergenciais. O que eu quero destacar para vocês? Que essa estimativa aqui, ó, ela possa, às vezes, não se concretizar. Não porque nós não tivemos, né? Não porque não ocorreu câncer, infelizmente, mas porque muitos indivíduos não vão ter a oportunidade do diagnóstico. O que é muito péssimo, que é muito triste, porque a gente está trabalhando, reparem aqui, que o diagnóstico precoce, ele é importante, porque diante da precocidade, eu tenho a oportunidade de um tratamento mais recente e com um prognóstico melhor, inclusive de cura, tá? A partir do momento que esse número possa até ser, e isso é importante a gente destacar, vocês imaginem, daqui 5 anos, eu olho para o cenário estatístico do ano de 2020 e falo assim, olha que coisa boa, nesse ano, o número de novos casos, surpreendentemente, foi baixo. Olhem só o erro que a gente às vezes não possa cometer vendo exclusivamente números, porque os números, na verdade, eles são um reflexo de um cenário. Então, se daqui uns anos as pessoas olharem os reais casos novos que foram em 2020 e observarem que foram números aquém do que normalmente acontece, não foi porque infelizmente não ocorreu, mas foi por toda uma dinâmica que estamos vivenciando e que, porventura, interfere nesses números, né? E, inclusive, por que eu estou falando disso? Porque, inclusive, provavelmente, isso vai aumentar o número de mortes a médio e longo prazo. Por quê? Indivíduos que não foram diagnosticados, indivíduos que não iniciaram o tratamento, que porventura vai fazer isso lá na frente, né? Diminui a expectativa, a qualidade de vida e, logicamente, a gente contribui para que um número maior de indivíduos possam evoluir para óbito em função desse tratamento que não aconteceu no momento, né, ideal, tá? Então é muito importante, a gente que trabalha com saúde, a gente que está ali diante desse cenário e essa análise crítica, essa observação, nada acontece isolado, né? Igual hoje a gente está aqui falando de uma situação, mas nada é isolado. Repare que a gente não fala aqui que isso aconteceu exclusivamente por um determinado fator, são vários fatores que possam contribuir, né? Eu chego aqui e falo da estatística média acima de 55 anos, a gente tem diagnóstico aí de bebês, de crianças, primeira infância, então nada é exclusivo, viu, gente? Então, para que a gente possa trabalhar, que vocês aí como profissionais, enfim, possam ter essa sensibilidade diante do cenário que vai acontecendo com vocês, dos pacientes que chegam até vocês, né? Destacar pequenos detalhes e dar, né, logicamente, ali uma orientação. E essa orientação, às vezes, é preferível, né? Fala assim, não deixe de procurar um médico, não, procura um especialista, até para você ficar tranquilo, né? Por quê? Porque esse cuidado, essa generosidade, ela é muito importante, ela contribui muito não só para a pessoa viver mais, mas qualidade de vida, né? Todos nós queremos não só viver muito, mas viver bem, né? E lembrar de todo o cenário. Ninguém vive sozinho, né? Todos nós. Tem sempre quem está ali ao nosso lado e sofre juntamente conosco. Então, é muito importante imaginar que na hora que a gente fala desse cuidado, a gente está falando de um cuidado generalizado, cuidado com as pessoas.
Existe, como eu falei com vocês, os agentes carcinógenos físicos, né? Que dentre eles nós podemos destacar a radiação. E essa radiação ela vai desde a luz solar, que é considerada uma radiação não ionizante, a radiações infravermelhas, né? E ali, reparem vocês, que cada vez mais a população, né, ali presente, convivendo com antenas, convivendo ali com a possibilidade, né, de radiação, e que, logicamente, eles podem promover alterações às nossas células, principalmente as células do tegumento, ao câncer de pele, tá? Aqui colocando para você justamente essa radiação, né? Radiação ionizante que está ali presente, inclusive em alguns exames de diagnóstico, né? No raio-x, numa mamografia, a gente tem ali incidência. Ele, sabidamente, vale muito mais eu fazer aquele exame, eu tenho muito mais ganho do que necessariamente aquela radiação vai me trazer malefícios. Mas a gente tem que imaginar que são exames que precisam ser feitos, né, a partir do momento de uma conduta médica e de uma maneira, logicamente, com todos os cuidados necessários, tá? E principalmente eu chamo a atenção de vocês para os profissionais, porque o paciente em si, ele vai fazer um exame e ele tem de ser mais pontual, né? Agora, o profissional que está ali trabalhando nesse ambiente, é que ele nunca diminua o cuidado, né, em relação a esse processo, né, de defesa, de cuidado, de proteção, de radiação, né? Aqui eu coloco para vocês, olha, é obrigatório, né, que eles utilizem avental, tem a parede de chumbo, tá? Que ela, justamente porque vai haver a incidência aqui da radiação e esse profissional tá aqui atrás, ele vai acionar, né? E ele tá aqui protegido por essa parede de chumbo. Esses profissionais, eles são regidos por uma necessidade, né? Um cuidado específico ali em relação à exposição deles, à jornada de trabalho, né? Precisa ter todos os cuidados ali em relação a isso, mas é também muito importante, não só que ele esteja atento ao ambiente que ele trabalha, se realmente estão conferindo a ele a proteção necessária, e uma coisa também, que muitas das vezes a gente, quanto profissional, a gente vai relaxando, né? E que a gente nunca perca esse cuidado, porque ele é acumulativo, né? Essa radiação você não percebe naquele momento, mas são situações que elas precisam ser cuidadas, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com microscopia, né? E preparo de material para microscopia. E principalmente, e a gente mexe muito com produtos químicos, tá? E principalmente para microscopia eletrônica, existem substâncias que a gente trabalha ali com material que são conhecidamente carcinogênicos, né? Igual tem tetróxido de ósmio, que ele é uma substância com um potencial cancerígeno muito grande e que a gente mexe ali frequentemente. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente tem que mexer com essa substância e é obrigatório. Se você trabalha com isso, você precisa. Agora, o que é importante? Que você trabalhe com ele dentro de um ambiente que é capela de fluxo, né? Que a gente ligue ao exaustor, que a gente utilize luva, avental, que a gente trabalhe ali com todos aqueles cuidados, né? E que a gente não, porque ele é muito volátil. Então, que a gente não venha, né, se expor e expor a própria comunidade ali do laboratório a eventualmente respirar, né, um agente cancerígeno como ele. Então, é importante, eu estou mostrando para vocês, porque muitas das vezes, no início, quando a gente inicia-se um trabalho, que chega e fala para a gente o seguinte, ó, cuidado, isso daqui possa provocar câncer. Normalmente, a gente fica com receio, né? Mas vai passando o tempo, você vai, entre aspas, achando que tem o domínio ali, você vai, às vezes, muitas das vezes, relaxando. Isso não se deve, isso não se pode. Não só por cuidado a você, como também
cuidado, né, com os próximos ali, né, que vão frequentar aquele ambiente, que muitas das vezes nem sabem da presença de um agente carcinogênico como esse, e estão frequentemente também podendo ser susceptivos, né? Então, cuidado redobrado, ambiente de trabalho, eu tenho cuidado comigo e tenho que ter cuidado com o próximo também, né? Porque esses agentes, gente, eles acontecem assim de uma maneira silenciosa, a gente não vê, né? É aquela coisa, eu não vejo, o efeito não vai ocorrer no momento, então você acha que não está promovendo dano nenhum, mas ele não deixa de ser acumulativo, tá? Então é muito importante isso, esse cuidado conosco e com o próximo. Existem também os agentes carcinogênicos biológicos, não só do ponto de vista que a gente falou, as características biológicas nossas, mas na hora que a gente fala desses agentes carcinogênicos, são aqueles, por exemplo, micro-organismos, né? Agentes etiológicos, inclusive de outras patologias, mas que porventura é conhecido que eles possam incidir sobre as nossas células, a começarem a ter um processo de diferenciação e ali iniciar uma situação tumoral maligna, tá? Nós já comentamos aqui, semana passada eu citei isso para vocês, né? Porque é conhecido, com certeza vocês já ouviram falar no HPV, né? Que é o papiloma vírus humano, tem o próprio H. pylori, que é uma bactéria que possa promover alterações e ter uma associação também, a presença dela a médio e longo prazo, poder incidir sobre câncer intestinal, né? Tem a hepatite B e C, que é um vírus do qual promove a hepatite e que, porventura, possa promover também tumor ao fígado, né? Então, são situações das quais são vírus, bactérias, agentes etiológicos, né? De outros processos patológicos e relativamente até domésticos, né? Corriqueiros aí, mas que, porventura, possam promover uma alteração celular e dar-se início a um tumor maligno. Tá? Vou chamar a atenção de vocês na frente, os detalhes em relação a isso, tá? Vou até colocar aqui para a gente não ficar explicando e picando, né? A gente está caminhando para o nosso horário de intervalo, eu vou deixar esse como slide para a gente retornar. Vou só aproveitar aqui que agora tem um número maior de pessoas que já entraram, né? No iniciozinho dei o meu bom dia a todos, mas é o seguinte, a todos vocês que me mandaram atividade, né? Os estudos dirigidos, reparem, depois confirmem o recebimento, eu sempre mando para vocês uma mensagem, né? Falando que eu recebi a atividade, porque tão logo eu recebo e eu arquivo as atividades para análise, eu sempre mando para vocês, né? Ó, recebi, né? Porque eu sei que vocês, a partir desse recebimento, vocês ficam mais tranquilos. Vários às vezes ficam na dúvida, né? Será que a professora recebeu ou não? Então, não deixem de dar uma olhada na caixa de e-mail de vocês para verificar se vocês receberam o meu e-mail, né? Confirmando o recebimento da atividade, tá bom? Que eu estou analisando para poder depois fazer os lançamentos de nota. Ei, Alexandre, como que você está? Bom dia, e você? Bom dia, Meus sentimentos, viu? Obrigada. Aqui, te fazer uma pergunta, são duas atividades só ou tem mais? São duas atividades para enviar para o e-mail. Foram 2 estudos dirigidos, da unidade 3 e da unidade 4. O que é importante também que vocês façam, e que eu também estou analisando, são aquelas atividades de diagnóstico e de aprendizagem do AVA, que são aquelas que você entra no sistema, marca ali, né? O próprio sistema, inclusive, corrige. Mas é porque é importante que vocês façam, porque é uma nota que é lançada também pelo próprio sistema, mas que é nota da nossa disciplina, tá bom? Então, mas essas vocês não precisam de me enviar. Oi? O final, você falou assim que tem a atividade dirigida e depois, não deu para ouvir.
de aprendizagem e de diagnóstico. Mas essas são atividades, Alexandra, que são aquelas que vocês já têm costume de entrar lá no sistema, tem aquelas perguntinhas e você só marca se é A, B, C, D ou E, marca e o próprio sistema computa, tá bom? Ah, ok, obrigada, viu? Tá? Então, enviar mesmo por e-mail foi o que vocês fizeram. São 2 estudos dirigidos, né? Foram 2 estudos dirigidos da unidade 3 e unidade 4, tá? Que vocês me encaminharam. Então, é aquilo dali que eu estou analisando agora e para poder fazer os lançamentos, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, não deixem de fazer as atividades, né? Dessas perguntinhas ali do sistema, porque são pontos importantes para a gente em termos de disciplina, tá certo? Além do mais, logicamente, a partir do momento que vocês estão ali respondendo as perguntinhas, vocês também estão estudando, tá bom? Bem, então vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já. Tome um cafezinho aí básico, né? Deem uma aquecidinha ao organismo para a gente poder voltar já já. Beijão para vocês.